Uma boa noite a todos. Nesse momento nós gostaríamos de trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Esses dias ainda não estamos tendo culto na igreja, culto presencial, mas eu quero trazer essa palavra para você, principalmente nesse final de semana, que é o final de semana chamado da Semana Santa. E sabemos que hoje é a sexta-feira da Paixão, o dia da morte de Cristo. Entendemos que a morte de Cristo, para nós, não é sinal de tristeza, de angústia ou de dor. Sentimos a morte dele, com certeza. Mas sabemos que a morte dele, ela pôde trazer vida para todos nós. E o texto que eu gostaria de ler nesta noite é em Mateus, capítulo 27, versículo 32. E a palavra do Senhor nos diz assim: E quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe de beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram a sorte. E assentando, o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita e a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, e balançando a cabeça, e dizendo: Tu és tu que destrói o templo, e em 3 dias reedifica, salva a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desce da cruz e creremos. Confiou em Deus, livra-o agora, se é que o ama, porque diz que sou seu filho. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em grande voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu em vinagre, e pondo numa cana, dava-lhe de beber. E os outros, porém, diziam: Deixam, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus clamou outra vez, com grande voz, e rendeu o seu espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras. Nós vamos ler só até aqui. Aqui nós temos o relato da crucificação de Jesus. A cruz, para nós cristãos, ela é símbolo de vida e não de morte. A cruz, para nós, ela tem um significado muito grande, porque foi nela que Jesus nos salvou. Foi nela que Jesus restaurou a comunhão do homem e Deus. Quando a palavra aqui diz que ele foi crucificado, pregado nos pés e pregado às mãos, erguido aos céus, nós sabemos que ali era o Filho de Deus erguido entre os céus e a terra. E ele olhava para os homens e pedia ao Pai que tivesse compaixão deles. Ele clamava ao Pai porque ele sabia que o homem seria resgatado após a sua morte. Muitos pensaram que ali era o fim, mas na verdade ali era apenas o começo.
o começo da minha história e da sua história, o começo da nossa vida cristã, o começo de algo que estava planejado por Deus desde a eternidade. Jesus, ali na cruz, ele clama ao Pai. E diz a palavra que ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Eu creio que este era o momento onde o meu pecado e o teu pecado estavam sobre ele. O Pai não podia olhar para o Filho, porque ele estava coberto pelos nossos pecados. Cristo, ele não foi crucificado pelos judeus, ele não foi crucificado pelos romanos, ele foi crucificado pelos meus e os teus pecados. Ali na cruz, ele estava resgatando a minha vida e a tua vida. A cruz, ela tem um valor muito grande para nós, porque é nela que Jesus se rendeu. Sendo Deus, ele não usou da sua força, do seu poder, para se livrar daquela situação. Ainda que eles brincassem e zombassem dele, dizendo: desce da cruz, salva os outros e não salva a si mesmo. Ainda que eles debochavam dele e zombavam dele, mas ele permaneceu firme, porque ali ele estava restaurando a comunhão do homem e Deus. Mas diz a palavra que o segundo brado de Cristo na cruz foi: Pai, está consumado. Como quem diz: Senhor, está pronto. E ele rendeu o seu espírito. Naquela hora, diz a palavra que durante 3 horas houve trevas sobre a terra. Naquela hora houve terremotos em muitos lugares. Diz a palavra que fenderam-se as pedras. Foi um momento terrível sobre a terra, porque o Filho de Deus estava morrendo naquele momento. E é tremendo quando a gente olha para aquela cena, para aquela situação. Diz a palavra que o véu do templo se rasgou. Esse véu do templo que se rasgou de alto a baixo, quer dizer, Deus rasgou ele de cima para baixo. Ele não foi rasgado de baixo para cima, foi de cima para baixo. Por que que o véu do templo se rasgou? Ali é onde fazia a separação do lugar onde estava a arca da aliança, a presença de Deus, e o santo lugar. Ali era onde fazia a separação do homem e Deus. Somente o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano, e antes disso ele tinha que fazer um sacrifício de animais por ele, pedir perdão pelos seus pecados. Ali Jesus estava querendo dizer: eu paguei o preço, eu fui o sacrifício perfeito, eu fui o cordeiro da Páscoa, eu fui aquele que livrou o homem da morte. Como lá no princípio, a Páscoa, quando foi estabelecida, foi quando o Senhor falou com Moisés: fala com cada filho de Israel para matar um cordeiro, e eles vão comer o cordeiro pascual durante esta noite. Cada família vai comer na sua casa. Vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vão passar no umbral da sua porta. E quando o anjo da morte passar pelo Egito, ele não atingirá a sua casa, porque ela estará marcada com o sangue de Cristo, do sangue do cordeiro. Então agora Jesus, ele está dizendo: eu fui o cordeiro perfeito. Agora não para livrar do Egito, mas para livrar do inferno a vida do homem, para levar você para perto de Deus. Aquele sacrifício foi perfeito, e agora quando o véu se rasga, Deus está dizendo: acabou a separação entre Deus e o homem. Qualquer homem hoje que render-se a Cristo, qualquer homem hoje que abrir o seu coração para Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador, e crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou o terceiro dia, tem direito de entrar no Santo dos Santos e estar perto de Deus. O véu rasgado significava que o caminho estava aberto para Deus. E lá em 1 Coríntios fala: pelo novo e vivos caminho, pelo sangue de Jesus. Então tem um caminho agora que eu posso chegar a Deus, e esse caminho é o sangue do Cordeiro perfeito, é o sangue de Cristo na cruz. Aquele sacrifício, ele foi perfeito aos olhos de Deus. Cristo ali, ele se rende, ele se entrega totalmente.
E é interessante que no capítulo 28, próximo capítulo aí, versículo 5, a palavra nos diz assim: mas o anjo respondeu e disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde e vede o lugar aonde ele jazia. É tremendo porque Jesus ele foi crucificado. Ele morreu ali naquela cruz. Depois ele foi tirado e foi colocado em um túmulo. Mas 3 dias depois, aquele túmulo foi aberto pelo poder de Deus. E Cristo saiu dali vivo e se mostrou para os seus discípulos e para muitas pessoas pelo espaço de mais de 40 dias. A gente entende que Jesus ressuscitou. Ele não ficou preso no túmulo, ele não ficou preso à cruz. A cruz ele passou por ela. O túmulo ele passou por ele. E hoje ele está sentado à destra de Deus Pai, aguardando o momento de vir buscar a igreja. E eu quero te dizer nesta noite, esse sacrifício pode mudar a tua vida. Se hoje você se render a Cristo Jesus, se hoje você se entregar ao Senhor Jesus, você pode ser livre dos teus pecados e você pode alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que todo aquele que confessar será salvo. Todo aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador será salvo. A porta da graça ainda está aberta. A porta da salvação está aberta. Eu e você precisamos nos render ao propósito de Deus. Que essa Semana Santa possa ser diferente na tua vida. Que essa Semana Santa, que é diferente de todas as outras que nós já vivemos, por causa da pandemia, possa ser diferente para você também, porque você pode tomar hoje uma decisão de se render a Cristo Jesus. Ele morreu naquela cruz por você. Foi os meus pecados e os teus pecados que levaram ele para a cruz. Foi o pecado de toda a humanidade em todas as eras, em todos os tempos, que o levou para a cruz. Não tinha remédio para o homem, não tinha solução para o homem. Mas quando o véu do templo se rasgou, é como se Deus estivesse dizendo: a porta foi aberta para Deus. Que Deus te abençoe com esta palavra, que ela possa entrar no teu coração e fazer morada. Eu gostaria de orar por você. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor se rendeu naquela cruz. O Senhor ali se deu por mim e por todos aqueles que estão nos ouvindo nessa noite. Pai, que esta palavra possa entrar no coração desta pessoa, que ela possa entender a crucificação, que ela possa entender o porquê e que ela possa se render ao teu propósito. Senhor, muito obrigado pelo teu sacrifício. Muito obrigado, Senhor. E a tua palavra lá em Isaías 53, ela nos diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Senhor, o teu sacrifício nos garante cura. O teu sacrifício nos garante vitória sobre o coronavírus, Pai. Nos dá vitória, Senhor. Nos ajuda a vencer nesse tempo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe com esta palavra. Fique na paz do Senhor Jesus.